Graça e paz. Que alegria estarmos aqui juntos em mais um dia para que juntos possamos dar continuidade nesta jornada de construção de conhecimento. Vamos então orar para que Deus, o Senhor, nos conceda graça para que somente nele possamos estruturar o conhecimento que estamos adquirindo. Oremos então a Deus, o Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Obrigado pela oportunidade que temos de compreender qual é a melhor maneira possível de transmitirmos a Tua Palavra. E não queremos fazê-lo por meio de rudimentos humanos, por meio de técnicas, Senhor. A técnica existe, é inegável. Tudo que fazemos, devemos fazê-lo de forma organizada e sistematizada. Mas, ó Deus, acima de tudo, pretendemos que o Teu Espírito Santo nos conduza na melhor maneira, Senhor, ó Deus, de transmitirmos a Tua Palavra. Não a nós, Senhor, honra ou glória, mas a Ti, Senhor. A Ti toda honra e toda glória eternamente. Amém. Amém e amém. É uma alegria, conforme eu já disse, estudar a palavra do Senhor, mas acima de tudo é uma alegria sem igual levar você a compreender a melhor maneira de fazê-lo. Acima de tudo, a melhor maneira de anunciarmos esta palavra de Deus, o Senhor. Na nossa aula passada, que foi a nossa aula de número 0, você pôde aprender que não é sobre técnicas humanas. Isso mesmo, o anúncio do Evangelho não é um anúncio técnico, né? E muitos livros, muita gente, quando pensa ou procura compreender a pregação, acredita ser um ato meramente técnico. Então, gostaria de ter um conjunto de técnicas para que se tornasse um grande pregador. Então, devo já alertá-lo que as técnicas, né, que são mecanismos de organização e sistematização, são necessários ou necessárias em todas as áreas da nossa vida. É impossível que não tenhamos técnicas. O próprio relógio que nós temos para controlarmos o tempo é um mecanismo tecnológico. Então, a tecnologia em todas as dimensões da vida é necessária. Mas não é pelo fato de você ter um relógio que você consegue mais um outro dia de vida. O nosso tempo está predeterminado pelo Senhor e na hora de ir, teremos que ir. Não tem como dizer, eu tenho um relógio, vou ganhar mais uma hora. Não, isso não te dá nem mais nem menos hora. Só te ajuda a controlar um tempo que você já estabeleceu. E também você não pode criar um dia inteiro só porque tem tempo. Não acontece isso. Isso simplesmente não existe. Os mecanismos que nós temos são somente para organizar a nossa vida a partir daquilo que Deus, o Senhor, pretende para nós. Então, na aula passada fizemos uma introdução, né, uma abertura na qual nós frisamos que todo pregador precisa compreender de antemão o que é pregação, porque senão o seu fazer não estará embasado na forma correta de agir. Então é necessário que você pregador, que você pregadora tenha consciência do que é pregação, senão que pregador você seria, que pregadora você seria. Então é necessário, extremamente necessário que você tenha essa compreensão. E para tanto, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28. Veja o que diz o texto, 28, 18. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, note que Jesus, ele estabelece para nós o que é ser um pregador. E ele, basicamente, ele resume que ser pregador é ensinar a guardar o que ele ensinou. Ou seja, somos pregadores quando reproduzimos o ensino de Jesus. Às vezes nós vemos pessoas querendo inventar muita moda, querendo inventar muita história,
quando na verdade nós fomos chamados a reproduzir. Somos arautos, não somos criadores de mensagem nenhuma. Você não é chamado a ter uma nova revelação. Você não é chamado a ter uma nova interpretação. Você não é chamado a ser criativo como pregador do evangelho. É importantíssimo que isso fique claro. Todo pregador ou toda pregadora do evangelho é aquele que repete com integridade o que Jesus ensinou. Não adianta inventar historinhas, não adianta inventar moda. Pregador e pregadora somente reproduz o que Jesus ensinou. Então, nós somos herdeiros de uma mensagem que vem sendo reproduzida nos últimos 2000 anos. E quando é que os equívocos começam? Quando é que os problemas começam? Os equívocos começam, equívocos. Muito boa, muito boa. Os equívocos começam quando nós queremos ir além do que Jesus ensinou, quando nós queremos dar um jeitinho no ensino de Jesus, quando nós queremos, gerar alguma superinterpretação que é normalmente baseada nas normas denominacionais. Aí sim, aí nós arranjamos problemas que não deveríamos ter. Por quê? Porque fomos chamados a fazer uma coisa muito simples: reproduzir aquilo que Cristo Jesus nos ensinou. E isso é feito na autoridade do nome de Jesus Cristo. Na autoridade do nome de Jesus. Então, é importantíssimo que nós compreendamos isso. Mas o que Jesus ensinou? Basicamente, Jesus ensinou a boa nova, ou a boa notícia. Que boa notícia é essa? É a boa notícia do reino de Deus, né? Então é importante que nós façamos essa digressão para compreendermos melhor o que é pregação. Então, o que é pregação? Pregação é anunciar o que Jesus ensinou. Então, todo pregador deveria investir tempo compreendendo aquilo que Jesus ensinou. E nesse ponto, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele é muito elucidativo no capítulo de número 2. Veja o que o apóstolo Paulo diz no capítulo de número 2 da sua carta aos Coríntios. Veja: irmãos, capítulo número 2, versículo número 1. Ele diz assim: irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, é muito complicado quando nós queremos persuadir os seres humanos ou os homens e as mulheres que nos ouvem partindo de sabedoria humana. É importantíssimo que nós compreendamos o que? A pregação não é para nós divagarmos em vãs filosofias. A pregação não é para que nós possamos aplicar técnicas de psicologia. A pregação não é para que nós possamos aplicar técnicas de autoajuda. A pregação não serve para isso. A pregação é um mecanismo de anunciar a Cristo Jesus, sua vida e sua obra, que são basicamente o evangelho do reino de Deus, o Senhor. Então Paulo, ele nos lembra, dizendo assim: irmãos, eu não fui a vocês com técnicas de linguagem. Eu hoje vejo muita gente preocupada com técnicas de linguagem e querendo aplicar essas técnicas de linguagem naquilo que é o evangelho de Cristo Jesus, e acabam se perdendo. Por quê? Porque a nossa missão enquanto pregadores do evangelho não é convencer ninguém. Compreenda, você pregadora, você pregador não tem a missão de convencer ninguém.
E tão pouco temos a missão de converter as pessoas. E às vezes queremos divagar em filosofias, queremos trazer uma negociação da palavra para que seja palatável, para que seja aceitável por aqueles que são os nossos interlocutores, quando na verdade não fomos chamados para isso. Cristo Jesus não chamou ninguém para convencer seus semelhantes. E às vezes a ostentação de linguagem, ela leva justamente a isso. Você querendo convencer aqueles que te ouvem. Ou então desejando convertê-los mesmos. É verdade que nem sempre a intenção de converter a pessoa é má. Às vezes você ama aquela pessoa demais e está a ver que ela está a ir no mau caminho e deseja então que ela se salve. Então você vai e prega o evangelho e começa a usar técnicas de convencimento, chantagem emocional, excesso de racionalidade, tudo para ver se essa pessoa toma uma decisão por Cristo Jesus. E alguns tomam. Alguns até chegam a tomar, mas qual é o problema? A fé dessas pessoas está embasada em quê? Naquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, a vossa fé está apoiada em sabedoria humana. Então ele toma todo o cuidado para que a fé dos seus interlocutores não estivesse apoiada em sabedoria humana. E também ele toma todo o cuidado para que as pessoas não se deixassem convencer por aquilo que ele estava a falar. Então ele se esvazia, e Paulo era letrado, Paulo era versado em judaísmo, Paulo era versado em filosofia grega, né? Tanto é que quando ele chega no panteão, ele dá o show em termos de filosofia, só que ele vai dizer, olha, não é isso que é importante. O importante mesmo que eu trago para vocês é o Deus desconhecido. Esse que eu acho entre vocês e também tem sido adorado, e por isso ele precisa ser mesmo adorado, né? Confirmando a adoração, porque ele é o Criador dos céus e da terra. Então é extremamente necessário que nós compreendamos isso. Ser um bom pregador, ser uma boa pregadora, é ser um bom reprodutor daquilo que Cristo já ensinou. Não se apoie em sabedoria humana, não se apoie numa linguagem persuasiva, numa linguagem de ostentação. Vejo muita gente pregando, e eu mesmo já fiz isso, e muito, né? Começando do hebraico, começando de não sei o quê. E note que é só ostentação de linguagem. Vida de pregação, zero. Porque a pregação gera vida. Mas então compreenda. Se não é sobre ostentação de linguagem, não é sobre uma linguagem persuasiva, não é sobre técnicas de convencimento emocional, técnicas de convencimento racional, então é sobre o quê? É sobre o que o Paulo vai dizer, demonstração do Espírito e de poder de Deus. A pregação é isso, a pregação é um mecanismo de você autorizar o Espírito Santo a agir. Porque João, ele vai dizer assim, olha, é bom, Jesus, né, dizendo, e está registrado lá no Evangelho de João, ele diz assim, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vá. Porque se eu não for, o conselheiro não virá, mas ele virá a vocês. Eu vos enviarei. E quando ele vier, convencerá a humanidade do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, o Espírito Santo, que é o conselheiro, é que tem a missão de convencimento. É ele que convence o ser humano do seu pecado. E talvez você se pergunte, então, mas por que nós pregamos a palavra? Por que nós anunciamos, então, a palavra? Simples, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Vejo muita gente dizer, não, você não precisa pregar, você só precisa demonstrar com atos aquilo que você crê. Errado, errado. Porque a fé não vem por ver atos, por ver obras. Quando as pessoas virem boas obras dissociadas do Evangelho, tudo o que elas vão pensar é que nós somos boas pessoas somente.
Eles vão dizer, não, fulano é boa pessoa, fulana é uma boa pessoa. E nada mais do que isso. E a nossa intenção não é mostrar para o mundo que nós somos bons, porque nós não somos bons. A nossa intenção é mostrar para o mundo que Ele, Deus o Senhor, é o único bom. Ele, Deus o Senhor, é o nosso Salvador e Senhor. E Ele não nos salvou a custo zero. A salvação é pela graça, mas não é de graça. A salvação custou ao Senhor nosso Deus um alto preço e preço de sangue. E com esse alto preço, Cristo nos comprou para Ele, nos tornamos propriedade exclusiva dEle. Então é extremamente necessário que na aula de hoje você compreenda isso. Quem vai convencer? O Espírito Santo. Quem vai converter? Aí é um trabalho conjunto entre a pregação, o convencimento e a resposta do pecador. Só que nós às vezes queremos fazer todos os papéis. Queremos ser o pregador, queremos ser o Espírito Santo e também queremos ser o pecador que vai responder. Errado! Estamos equivocados quando pensamos que é a nossa missão fazê-lo. E aí às vezes jejuamos para que essa pessoa se converta, jejuamos, andamos, fazemos um monte de coisas para que ele tome a decisão e queremos forçá-lo a tomar essa decisão. Mas não é tarefa nossa, para que ninguém se possa gloriar. Ninguém pode se gloriar da conversão de outras pessoas. Ninguém poderia se gloriar de ser um grande pregador. Eu sou um grande pregador. Eu sou uma grande pregadora. Quem somos nós sem a ação do Espírito Santo? Quem somos nós sem a autoridade de Cristo Jesus? Quem somos nós senão meros reprodutores? É isso. Nós somos meros papagaios. E quanto mais fiéis ao que Jesus ensinou nós somos, melhor. Até porque ele disse que estaria conosco enquanto estivéssemos pregando a sua palavra na íntegra. Quando nós mudamos um traço, um tio, um texto, seja qual for, o menor que seja, nós estamos perdendo a autoridade de Cristo Jesus, ou seja, nós estamos perdendo a ação do Espírito Santo na vida do pecador. O que é perigoso, porque todas as pessoas que aceitarem, que forem convencidos pelo palavreado bonito, pelo muito falar, todas as pessoas que forem convencidas pela nossa própria sabedoria, infelizmente estão com sua fé embasada em rudimentos humanos. E essa fé baseada em rudimentos humanos é uma fé vazia. É uma fé que não serve de nada. Tenha consciência disso, meu irmão, minha irmã. A pregação do Evangelho é reprodução do que Jesus ensinou. E às vezes nós perdemos tempo demais com coisas que Jesus sequer mencionou. Perdemos tempo com Moisés, perdemos tempo com Ana, com Esther. E as mulheres, quando começam a pregar, é como se o Espírito Santo as alertasse: não pregue outra coisa senão a vida das mulheres da Bíblia. Então perdem tempo com Ana, perdem tempo com Esther, com Ruth. Investem seu tempo todo compreendendo e procurando: cadê mais uma mulher, cadê mais uma mulher, cadê outra, cadê outra? E depois algumas vão até chegar à conclusão que a Bíblia é machista. Porque, pai, não, gente, o foco está no objeto errado. O objeto da nossa fé é Cristo Jesus. É a Ele que o apóstolo Paulo nos alerta que devemos anunciar. Ao Cristo crucificado, a sua vida e obra. Ele vai dizer: olha, eu me fiz ignorante entre vocês. Decidi nada saber. Porque às vezes as nossas áreas de formação, elas acabam atrapalhando a evangelização. Porque às vezes você é médico, ou filósofo, psicólogo, terapeuta, familiar, coaching, sei lá, qualquer área de formação.
E às vezes você quer pregar usando as técnicas da tua área de formação. Isso é errado. Isso é errado. Você deve se esvaziar para ter a oportunidade de pregar o evangelho pleno, de pregar o evangelho limpo. Você deve estar livre de quaisquer pressupostos quando você vai para a Sagrada Escritura, para anunciar com clareza, para anunciar com simplicidade. E é isso que é ser pregador. É simplesmente isso que é ser um pregador do Evangelho. Então somos anunciadores da boa nova de Cristo Jesus. E qual boa nova? A boa nova do reino de Deus. Nas turmas que nós temos tido aqui, eu nunca deixo de fazer essa pergunta. Qual é a temática central do anúncio dessas boas novas? É boas novas sobre o quê? Se você estiver atenta ou atento, você já me ouviu falar sobre isso hoje. Qual é a temática central do Evangelho? Alguns dizem a temática central do Evangelho é a justiça, é a misericórdia. Vão falando várias coisas. Mas deixa eu te contar um segredo. A temática central da Boa Nova, ou a própria Boa Nova, é o reino de Deus. Tudo que Cristo prega é sobre o reino de Deus. As curas que Ele faz é para manifestar o reino de Deus. A provisão que Ele faz através da multiplicação é para manifestar o reino. O poder e a autoridade que Cristo tem é sobre o reino de Deus, o Senhor. Mas nesse ponto é importante compreendermos que reino de Deus, ou também reino dos céus, é a mesmíssima coisa, não tem necessariamente a ver com um lugar